Jamil Chad já conosco aqui, nosso destaque é a guerra na Ucrânia e as pressões, as articulações para a retirada, a expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Boa tarde, Jamil. A Ucrânia fala em crime de guerra, em genocídio, diz que as investigações vão comprovar o que o governo ucraniano está denunciando. As articulações se intensificaram nas últimas horas para expulsar a Rússia do Conselho de Direitos Humanos? Adriana, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos. Sim, muito. Eu, inclusive, obtive um rascunho do projeto de resolução que vai ser submetido amanhã na Assembleia Geral da ONU, justamente para expulsar a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, justamente dessa sala de onde nós estamos falando, Adriana. O Conselho é um dos pilares, basicamente, da ONU, junto com o Conselho de Segurança, que fica em Nova York, o Conselho de Direitos Humanos fica aqui em Genebra. É um dos pilares, basicamente, do sistema internacional. Não são todos os países que fazem parte, você precisa ser votado para fazer parte, o Brasil faz parte, os Estados Unidos, o governo americano faz parte, outros países também, e aí uma repartição por região do mundo, e a Rússia também faz parte. Agora, o que governos dos Estados Unidos, União Europeia, Canadá e outros querem é que a Assembleia Geral expulse a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Essa seria só a segunda vez na história que um país seria expulso. A outra vez foi a Líbia, do Gaddafi. Isso não durante os anos do Gaddafi, justamente naquele momento da guerra em que, basicamente, já estava quase pré-determinado que o Gaddafi iria cair. Naquele momento, já foi algo bastante controverso, mesmo se tratando de Líbia. Por quê, Adriana? Porque é muito complicado você dizer esse pode e aquele não pode. É muito difícil você encontrar alguém aqui com uma, vamos dizer assim, uma situação de direitos humanos tranquila, né? E aí, claro, o que fica aí como debate são os critérios. O que é que leva um país a ser expulso e o que é que não leva um país a ser expulso. Aí podemos entrar num amplo debate. A Arábia Saudita, por exemplo, ela faz parte, mas ela lidera uma guerra no Iêmen. O governo americano já fez parte em vários momentos de sua história, mesmo invadindo o Iraque, Afeganistão e tantos outros países pelo mundo. E nem por isso foi expulso. Enfim, um amplo debate. Agora, não resta nenhuma dúvida. Você falar em direitos humanos com a Rússia dentro do órgão, obviamente, é problemático. Obviamente, há uma questão de coerência bastante importante nessa história. Agora, se a Rússia for expulsa, como brincam aqui, fica difícil saber quem vai ficar dentro da sala. Jamil, é o famoso atire a primeira pedra quem nunca violou os direitos humanos. Então, por isso, as contradições nessa discussão. Agora, de qualquer forma, tudo indica que, diante dessa pressão tão grande, tão forte internacionalmente, pode ser essa a saída. É isso mesmo? E, aproveitando para já te perguntar, a diferença em relação ao Conselho de Segurança da ONU. Claro, isso é importante. Obrigado pela pergunta, Adriana. Em primeiro lugar, ali você não tem um direito ao veto, como a Rússia tem no Conselho de Segurança. Ali vai ser por maioria, basicamente 2/3, não maioria simples, mas 2/3 dos votos. Então você tem 2/3 dos votos, você já garante a expulsão de um país da entidade. Agora, isso, insisto, só foi feito uma vez na história, essa vai ser só a segunda vez. É algo bastante complicado, porque justamente pode eventualmente levar a uma reação contrária. Qual a reação contrária? Eventualmente, em algum outro momento, Rússia, China e outros países podem se unir para dizer, bom, queremos os Estados Unidos fora do Conselho, porque, afinal de contas, ele invadiu o Iraque, né? E aí você tem, obviamente, um debate muito sério. Agora, não resta nenhuma dúvida, é de uma incoerência absurda você ter, no órgão que deve cuidar de direitos humanos, os países que violam os direitos humanos. Sem dúvida nenhuma, é de uma incoerência profunda. Agora, essa é a estrutura montada por quem? Pelos próprios governos. Isso não nasceu da árvore, isso não foi um livro divino que saiu do céu e foi trazido para a humanidade e falou, e a partir de agora é assim. Não, foram os governos que, obviamente, construíram esse sistema. Esse sistema ele é fruto de negociações políticas. Agora, obviamente, ele é questionado, mas ele é questionado no momento, óbvio, de tentativa de isolamento diplomático da Rússia, uma tentativa de criar, basicamente, um Estado pária. E esse
é o objetivo do Ocidente nesse momento em relação à Rússia. E o Jamil, que viajou pelo mundo, viaja pelo mundo trabalhando, sabe bem do que eu vou falar. Não deveria haver, mas existem as vitrines do mundo. E nesse momento a guerra entre Rússia e Ucrânia está na vitrine do mundo, né? Existem violações dos direitos humanos pela porta dos fundos. E tão graves quanto. Tão graves quanto, e que ficam escondidas, mas as que acontecem nas vitrines do mundo acabam ganhando essa repercussão. Repito, não deveria haver, mas há demais, não é, Jamil? Perfeito, Fábio, é exatamente isso. Eu me lembro há pouco tempo, a Mauritânia foi eleita para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, onde há ainda escravidão, né? E aí você, obviamente, é uma questão a ser colocada. Como um país onde existe a escravidão pode ainda fazer parte do Conselho de Direitos Humanos? Um outro exemplo, a Arábia Saudita, com a situação das mulheres. Como é que você coloca dentro de um órgão que cuida de direitos humanos um país que tem, obviamente, leis que discriminam profundamente 50% da população, né? Enfim, são várias as incoerências que a gente pode citar. Eu me lembro, na época ainda do Gaddafi, falando em Líbia, a prima do Gaddafi, que era uma diplomata, prima do Gaddafi, foi a presidente do Conselho, na época era a Comissão de Direitos Humanos, tinha um outro nome, da própria Comissão de Direitos Humanos da ONU. E estapafúrdio, certamente, mas por isso, naquele momento, ninguém falou em expulsar a prima do Gaddafi. Ou, por exemplo, existia um momento aqui em Genebra, lá nos anos 90, em que o irmão do Saddam Hussein era o embaixador do Iraque na ONU. E ninguém falou nada. Enfim, as incoerências do sistema internacional. Amanhã, Jamil, quando você voltar com a gente, já tem uma decisão ou ainda não? Provavelmente a essa hora sim. Sim, a gente repercute com você aqui então e tratamos de todos os assuntos complexos do mundo. Contamos com você.